Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Estamos felizes em estar aqui, a convite da nossa presbítera Darlene, minha coordenadora pedagógica ali no seminário Halangran. E eu já quero dizer que eu quero magnificar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso por ter levantado nessa comunidade uma igreja tão idônea, tão séria quanto a missão evangélica pentecostal do Brasil. Sou pastor há 7 anos no ministério e sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Atos 2. Também faço um programa chamado Evangelho em 1 Minuto, onde eu todos os dias envio pérolas da palavra de Deus para muita gente que precisa do Evangelho, que se alimenta com a verdadeira palavra de Deus. Sem mais delongas, eu quero dizer para vocês que eu não acredito em grandes pregadores, não. Eu acredito em grandes mensagens vindas do trono da glória de Deus. Eu creio que Deus, quando quer usar, Ele usa desde uma criança até o mais adulto, até um idoso. Ele usa quem Ele quer e faz conforme a sua vontade. Então nós estamos aqui porque Deus nos deu uma mensagem para essa igreja. E quando se fala de missões, então é que o meu coração arde, porque para mim fazer missões está relacionado a toda a vivência cristã. Fazer missões não apenas e tão somente fazer missões interculturais. Fazer missões não é tão somente fazer missões urbanas ou rurais. Fazer missões é tudo aquilo que está relacionado com aquilo que Deus é. Um Deus missionário. Um Deus que enviou o seu Filho com a missão de nos resgatar. E teve êxito, tanto é que nós estamos aqui essa noite glorificando e exaltando ao nome dele. Pois bem, Deus observava do seu alto e sublime trono e viu que a terra estava numa situação devastadora. Então, na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, quando todas as vias convergiam, todos os caminhos levavam a Roma, onde a Pax Romana imperava, quando no momento a língua falada em todo o império era o grego, quando naquele momento os judeus estavam trazendo uma nova filosofia religiosa chamada monoteísmo, Deus aproveita essa situação toda, chamada de plenitude dos tempos, e nos envia o Messias, o Salvador da humanidade, aquele que viria cumprir tudo aquilo que estava escrito. Ele cumpriu as profecias. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós e cumpriu toda a profecia do Antigo Testamento. Jesus Cristo não somente isso, também nos deu agora acesso ao trono da glória de Deus. E por isso nós hoje, quando nos ajoelhamos e clamamos a um Deus Todo-Poderoso, Ele nos ouve, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós de uma forma especial. Passado pela sua missão aqui nessa terra, foi crucificado na cruz do Calvário, ressuscitando ao 3º dia. E ressuscitando, Ele apareceu para os seus discípulos por várias vezes. Mas eu quero fazer menção hoje dos últimos ensinos de Cristo, a chamada grande comissão. Dos últimos momentos em que o Senhor aqui estava. Por isso eu vos peço que abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número 16. Mateus 28, a partir do verso de número 16. Aqueles que forem encontrando, vão ficando de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Mateus 28, a partir do 16, fala da grande comissão. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a igreja do Senhor diz amém.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja diz amém? Pode sentar glorificando ao nome do Senhor nessa noite. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Primeiro ponto que nós vamos ver é que os 11 discípulos, Judas já havia morrido, eles seguiram para a Galileia, exatamente para o local em que Jesus Cristo os havia designado. Eles foram até o monte em que Jesus havia dito que lá estaria. Alguns, no entanto, ao chegar, ao invés de adorarem ao Senhor, eles duvidaram, deixaram a dúvida fazer parte da sua vida, deixaram a dúvida tomar conta do seu coração. Os 11 foram para onde Jesus mandou. Eles obedeceram. Aleluia. Mas nem todos adoraram. E aí, ao ler esses primeiros versículos, eu começo a meditar e tentar entender por que, Senhor, alguns ainda duvidaram. Esses 11 que ali foram, eles fizeram parte do colégio apostólico. Eles estavam com Cristo a cada passo. Eles viram os milagres, inclusive da ressuscitação de Lázaro. Eles estavam presentes em todos esses momentos. Mas aí, nesse momento, por que será que eles duvidaram? O que limita as nossas realizações de amanhã são a dúvida que temos hoje. O que limita as nossas realizações de amanhã são as dúvidas que temos hoje. Essa frase de Franklin Roosevelt, o 32º presidente dos Estados Unidos, deixa bem claro uma coisa que muita gente precisa aprender. Nós não podemos duvidar. Se a dúvida fizer parte do seu coração, essa semente do mal chamado dúvida, sobretudo no que está relacionado às coisas que são de Deus, ela começa a fazer morada e lhe deixa titubeante. E muito bem colocado pelo irmão Wellington, é isso, Wellington? Washington. Pelo irmão Washington aqui sobre a questão que estamos em guerra, porque senão não teríamos uma armadura à disposição. O soldado que está numa guerra, se ele duvidar e por qualquer motivo ele deixar de combater, ele é um homem morto. Assim também é nessa guerra, que não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os potestades, contra os principados, contra as forças dominadoras do mal. A nossa luta é desse jeito, nós não podemos duvidar. E qual é a certeza que precisamos ter? É que se estivermos no centro da vontade de Deus, nós estaremos seguros. Muita gente pergunta onde que seria um local mais seguro da terra contra uma pandemia. Onde seria o local mais seguro da terra contra a violência? Nós sabemos que dentro das casas de muros altos, onde os guardas têm as suas guaritas, não é um lugar seguro. Nós sabemos que dentro dos quartéis, onde homens estão armados até os dentes, também não são lugares seguros mais. Nós sabemos também que mesmo com todas as limitações, as barreiras biológicas, mesmo dentro de um hospital de alto nível, também ninguém está seguro. Nós sabemos por quê? Porque a experiência nos mostra que nesses lugares não há segurança. Tem pessoas morrendo, vítimas de violência, dentro de grandes mansões. Tem pessoas morrendo, vítimas de bala, dentro dos quartéis. Tem pessoas pegando Covid, mesmo com todo o aparato de segurança que precisam. Aí eu lhe pergunto, onde seria o lugar mais seguro da terra? O lugar mais seguro da terra, eu quero responder a primeira pergunta essa noite, é o centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, nada pode impedir a sua vitória. O Salmo 91, versículo 7, dá o endereço desse ponto. Diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No versículo 7 diz mais, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esse é o local mais seguro da terra, é o centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus,
Não pode haver dúvida. Para estar no centro da vontade de Deus, Deus não trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a certeza. Deus trabalha com aquilo que Ele tem de melhor. Aleluia. Com o seu poder restaurador, que nos traz a paz, que nos dá segurança, porque se o inimigo conseguir colocar medo no povo de Deus, diga-se de passagem, já colocou em muitos, se o inimigo conseguir colocar medo no povo de Deus, a igreja está passando por maus momentos. Queridos, quando aqueles homens chegaram ao local que Jesus havia dito, eles obedeceram à vontade do Mestre. Portanto, eles estavam no local correto, no tempo certo e na hora exata. Naquele momento em que eles chegaram ali, alguns começaram a se prostrar e adorar a um Deus ressurreto, glorificado. Começaram a louvar e engrandecer aquele Deus que estava ali na sua frente. Outros, no entanto, não conseguiram adorar. E aí eu quero colocar a primeira coisa aqui, primeiro tópico: a adoração é a principal missão da igreja. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu sempre pensei que a principal missão da igreja fosse a evangelização. Eu quero dizer a você, meu amado, se você não adorar, não adianta evangelizar. Eu quero dizer a você, se você não adorar, não adianta nem você orar. Eu quero dizer para você, se você não for um adorador, Deus não te usa. Deus usa os adoradores. Por quê, pastor? Porque Deus tem dado pastores, Ele tem dado profetas, Ele tem dado apóstolos, Ele tem dado evangelistas, mas Ele está a procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus tem prazer quando te vê adorando, irmão. Deus tem prazer quando te vê adorando, irmão. Deus tem prazer quando vê um adorador louvando e engrandecendo ao seu santo nome. Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos entender que quando a Bíblia diz para nós amarmos a Deus em primeiro lugar, a prova inequívoca de que você ama a Deus é quando você adora Ele. Aleluia. Porque tem muita gente que ama só de palavras, mas a adoração transcende o universo das palavras e entra para a questão das atitudes. Quem adora tem atitude, Anidarle, de amor. Quem adora tem atitude, meu irmão, de louvor. Quem adora tem atitudes cristãs verdadeiras. A maior adoração, a maior atitude de amor que nós temos visto na Bíblia Sagrada foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Professor meu chamado Napoleão Falcão, ele disse para mim uma vez: pastor William, se não couber a mensagem da cruz na mensagem, não pregue. Se não couber a mensagem da cruz na palavra, na pregação, não pregue. Porque a mensagem da cruz nos mostra um amor incondicional. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga, isso é que é amor. Isso é atitude de amor. Tem muita gente que fala de amar da boca para fora, porém com Jesus o negócio é diferente. O sangue verteu no madeiro, aleluia, por amor a cada um de nós. João 4:23 diz: os adoradores que Jesus está procurando, que Deus está procurando, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Devemos não somente ser adoradores de boca, temos que ter atitude de adoração. Quer ver uma atitude de adoração, igreja do Senhor? É você sair da sua casa, numa época em que está morrendo vários colegas, amigos de ministério, pessoas em todo mundo, e você sair da sua casa e vir fazer uma live como essa na igreja. Essa é uma atitude de amor ao Evangelho. Essa é uma atitude de amor à palavra de Deus. Quando os irmãos saem e vão até o matutino para orar de madrugada, essa é uma atitude de adoração. Essa é uma atitude de amor ao Evangelho. Quando no clamor de meio-dia, enquanto muitos estão descansando, alguns irmãos se reúnem para orar e interceder pelo seu povo, essa é uma atitude de adoração. Essa é uma atitude de amor ao Evangelho. Por isso eu começo dizendo, hoje é culto de missões. Parabéns pela iniciativa. Precisamos disso. Eu começo dizendo, sabe o quê?
que missões se faz indo, que vocês nunca ouviram, né? Estou sendo agora muito... missões se faz indo, se faz orando e se faz contribuindo. Mas missão não se faz dizendo que vai e não indo. Missão não se faz dizendo que ora e não orando, nem dizendo que vai ajudar sem ajudar. Missões se faz com atitudes missionárias. Atitudes missionárias. Me recordo agora quando eu abri a primeira igreja, ali na Ridinha, Igreja Presbiteriana da Ridinha, Presbiteriana Nova Jerusalém. Quando eu cheguei lá nesse tempo, tem um pastor que estava saindo do ministério para enveredar-se na vida política. E ele resolveu sair. Eu até disse, você está certo, se você vai para a vida política, é bom que deixe o ministério temporariamente, peça seu recesso e vá cumprir a sua missão. Sua missão social, sua missão de cidadão, cumpra. Está certo. E ele saiu e deixou a igreja. Só que ele deixou a igreja com 3 membros. O aluguel atrasado vários meses. Não tinha condição nenhuma. E eu estava morando na Ridinha, porque Deus me levou para morar na casa de um missionário. Na época eu estava desempregado e sem condições financeiras algumas. E Deus tocou meu coração. Porque 3 pessoas é muita coisa para Deus. E eu cheguei ajoelhado, disse, Senhor, se tu queres que eu assuma essa obra, tu me dá um sinal. E à noite ao dormir eu sonhei. E sonhando eu via Deus falar como falou um dia para Paulo. Passa a Macedônia, aleluia, e vem ajudar-me. E eu tive aquela visão daquele homem com vestes talares, com vestes brancas, e eu resolvi então assumir. E a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei para as 3 irmãs e disse, alguma de vocês tem em casa uma garagem, ou uma área de lazer, alguma coisa em que nós possamos cultuar em sua casa, temporariamente? Uma das irmãs disse, eu tenho, a outra disse, eu tenho também. Pronto. Para que não houvesse nada contra uma com a outra, eu disse, então eu vou fazer uma semana na sua casa e a outra semana eu vou fazer na sua casa. E aí nós começamos um trabalho ali, porque fazer missões exige o quê? Atitude. E eu tomei a atitude de ir, só que eu morava aqui, minha mãe morava aqui, eu morava na Ridinha, minha mãe morava do outro lado da ponte, nas Rocas, e eu precisava atravessar e levar minha mãe e meu pai, que era deficiente. E aí eu atravessava a ponte, pegava meu pai e minha mãe, trazia para o lado de cá, para poder começar os cultos. Porque se 3 almas era importante, imagina a alma da minha mãe e do meu pai. Aquele que cuida dos outros e não cuida dos que são seus, ele se torna pior do que o ímpio. E aí, meus queridos, eu comecei a fazer a obra do Senhor dessa forma. E eu comecei a ir, e a voltar, e a trazer, e a deixar, e cadeira aqui, cadeira lá, e fazendo a obra de Deus com muito afinco. E de repente Deus começou a mandar ajuda, pastor. Deus começou a mandar ajuda, pastor. E de repente chegou uma senhora, pastora Débora, ainda hoje no meu ministério. E ela chegou lá na igreja, e quando ela chegou na igreja, que sentou lá na igreja, que cultuou comigo, ela terminou e disse, pastor, eu vim para servir aqui. E ela me deu as credenciais de pastora dela. A Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, na época, não aceitava o cargo de pastora feminina. Eu disse, pastora Débora, eu reconheço a senhora como pastora, eu tenho muita consideração e apreço, estou lhe conhecendo hoje, mas a nossa igreja não reconhece. Ela disse, pastor, eu vim aqui para servir. Aleluia. Eu não vim aqui para assumir cargo nenhum, não. Eu vim aqui para servir, me aceito como membro, eu quero é servir. Olha a atitude de missões. E aí até hoje está comigo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E ele foi mandando mais gente. E quando eu saí daquela igreja, deixei a igreja com 70 membros. Saí da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém de Natal para servir na Assembleia de Deus Ministério Atos 2, porque Deus queria me usar naquela outra igreja. E com toda a confirmação eu posso dizer para vocês, é impossível não dar certo se você estiver no centro da vontade de Deus. Para estar no centro da vontade de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Intimidade com Ele. Você tem que saber que quando é Deus que está falando e quando não é. Voltando para cá, meus amados irmãos, os adoradores,
aqueles que foram adorar, onde Jesus estava, os adoradores, aqueles que foram ao monte, chegaram lá e adoraram a Deus. A Bíblia não relata quais foram aqueles que adoraram, mas os que duvidaram a Bíblia vai nos mostrar. Mas o importante é dizer que todos os adoradores, todos, eles são missionários por excelência. E todo missionário excelente é verdadeiro adorador. Aleluia. A maior pregação que existe é o testemunho. Você pode dizer assim: eu não sei pregar o evangelho, eu não sei falar bem, eu tenho problemas de dicção, eu não tenho eloquência, eu sou breve eloquente, eu não consigo falar muito, eu sou meio grosso nas palavras. Mas o teu testemunho fala muito alto. Porque quando você pensa que ninguém está vendo, as pessoas olham para você e vê o brilho de Cristo em tua vida. Você é sim sal da terra e luz do mundo. Então, a maior pregação é o teu testemunho. E a maior prova de um testemunho cristão é adorar ao Senhor. Porque adorar, meus irmãos, é render-se a Deus. É soltar o leme. É deixar-se levar por Deus. Adorar também é servir a Deus. Vem do grego essa palavra adorar, é latreia, que significa servir com devoção, servir como sacrifício vivo, servir em espírito e verdade. Quando nós servimos e adoramos a Deus, nós estamos prestando um serviço à divindade. Nós estamos prestando um serviço ao Deus Todo-Poderoso. E eu costumo dizer que todo adorador tem que buscar a excelência. Porque Deus não recebe a adoração de fariseu. Deus só recebe a adoração daquele homem e daquela mulher que se dedica ao máximo. Pastor, eu tenho minhas falhas, eu também tenho. Pastor, eu não consigo ser perfeito, nem eu. Mas Deus sonda os corações. Ele sabe quando você está querendo dar o melhor para Ele. Ele tem a completa ideia de quando você está fazendo o seu melhor para a obra do Senhor. Aqueles que fazem o melhor para Deus são os verdadeiros adoradores. Com licença. Aqueles que dão adoração ao Senhor, Deus sonda os corações. Então, meus amados, adorar é servir a Deus. O termo grego é leitorgio, que vem de duas palavras, laos, que é povo, e ergon, que é trabalho. Esse termo designa o sacerdócio no Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento existiam os profetas, que eram os porta-vozes de Deus para o seu povo. E existia o sacerdote, que levava as demandas do seu povo para os Deus Todo-Poderoso. Logo, esse intercâmbio, essa palavra designa o sacerdote, aquele que tem o direito, aquele que tem o poder de falar com Deus. Adorar, então, em última análise, é falar com Deus de uma forma tão poderosa que deve ser vista não somente pelos que estão ao teu redor, mas pelos anjos do céu, e o Deus Todo-Poderoso recebe como cheiro suave a tua adoração. Adorar a Deus designa um sacerdócio, e adorar, portanto, faz da missão também um sacerdócio. Queridos, tem pouco tempo, mas eu quero concluir dizendo que quando você adora a Deus, Deus age ao teu favor. E não estamos falando de um Deus qualquer. E não estamos falando de um Deus que cabe pendurado no pescoço da gente, não. Não estamos falando de um Deus que pode ser carregado de um lado para o outro. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Um Deus que fala conosco. Um Deus que busca a intimidade. Um Deus que quando você ora, Ele vai ouvir tua oração. Um Deus que sabe até o que tu pensa. E antes que saia uma palavra da tua boca, conforme o Salmo 139, Ele já conhece todo. Porém, Ele quer ter intimidade contigo. A diferença está em servir esse Deus. Porque se você, aleluia, começar a prestar atenção, todas as outras religiões têm os seus deuses. Deuses este que sempre querem alguma coisa dos fiéis para que possa dar o seu favor. Isso no panteão grego, no egípcio, os deuses orientais, os nórdicos, todos eles são assim. Mas nós não. Nós temos um Deus que se fez carne.
habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário para dar vitória a servos como nós, que não tínhamos merecimento. Esse Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus a que servimos. Queridos, a santidade de vida é algo muito importante para ter essa intimidade, porque para sermos verdadeiros adoradores precisamos estar em santidade. E como é difícil viver em santidade de vida num mundo completamente destruído pelo caos, num mundo completamente pervertido, num mundo com tantas dificuldades como nós vivemos. Eu costumo dizer para os meus alunos no STHG que a santificação é como uma escada, em que cada dia você precisa subir um degrau. E se você sobe um degrauzinho hoje, amanhã você tem outro para subir. Ah, meu irmão, mas tem dia que eu não consigo subir um degrau da santidade, nem eu. Somos falhos, somos pequeninos, mas nós temos que nos segurar no degrau em que estamos. Nós temos que nos segurar no degrau em que estamos, meus irmãos. Porque se nós nos deixarmos levar pela inércia e ficarmos parados, duvidando e sem adorar, o inimigo nos derruba. Então nós temos que depositar a nossa confiança num Deus que vai nos conduzir aos mananciais da sua sabedoria. E a escada da santidade para nós é um desafio diário. Mas saiba de uma coisa, quando você errar, o sangue de Cristo lhe purificou de todo pecado, aleluia! É diferente servir a esse Deus. É diferente servir a esse Deus. Um Deus que vai à sua frente, que guerreia as suas batalhas. Um Deus que abre porta até onde não tem parede. Um Deus que quebra ferrolhos de bronze e despedaça a porta de ferro. É diferente servir a um Deus que é general dos exércitos, porque comanda vários exércitos. Mas o maior exército que ele comanda chama-se Igreja do Senhor, que bombardeia o inferno com as suas orações, que não arreda o pé de adorar, de bendizer, de exaltar a esse Deus, aleluia. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ele. Quando você adora a Deus, haja ao teu favor. Quando você adora a Deus, as pessoas ao seu redor veem a glória de Deus na sua vida. Quando você adora a Deus, você faz a diferença. E não somente isso, você é diferente. O adorador, o verdadeiro adorador, ele é diferente. Ele começa a brilhar. Ele começa a se destacar. Ele começa a aparecer mais com humildade, para que Deus possa exaltá-lo no tempo devido. Meus queridos, para terminar, em missão, a adoração faz a diferença. Na missão, a adoração faz a diferença. Porque o adorador que é um missionário, e todo missionário, na minha concepção, é um adorador, ele chega, ele cumpre, ele é designado e volta trazendo seus molhos. Independente da situação e qual seja a missão que Deus te colocou, se não for uma missão intercultural, se não for uma missão dessas que as pessoas disputam a fazer, mas que seja a missão de adorar o Senhor, seja a missão de interceder pelo teu próximo, seja a missão de amar, seja a missão de orar pelos enfermos, seja a missão qual for, cumpra a sua missão. E para que não fique nas minhas palavras, eu gostaria de pedir para vocês abrirem Atos, capítulo de número 29. Com certeza vocês não encontrarão. Sabe por que vocês não encontram Atos 29, queridos? Sabe por que vocês não encontram Atos 29, queridos? Porque essa história está sendo escrita com as suas vidas. A história de Atos 29 está sendo escrita com as vossas vidas. Escrevam esse capítulo, sabendo que Deus está à frente de vocês, para cumprir junto com vocês essa missão que Ele colocou em vossos corações. Escrevam Atos 29 a cada dia, fazendo a diferença, porque no dia em que fecharmos os nossos olhos, poderemos dizer: batalhamos a nossa missão e que cumprimos com excelência. A excelência não é um ato, a excelência é um hábito, disse Aristóteles. E essa noite eu quero dizer para vocês: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor William
pela sua presença, a sua família também, que nos honrou com a sua presença, com esta palavra trazida da parte de Deus, não é isso? E agora eu quero passar para o nosso pastor Gerson também, né, que vai